Eu enviei um e-mail para a senhora e enviei lá Tá no bom, Classroom também. Aí depois a senhora me dá pode o deixar. feedback lá. Eu olho sim, Eu, pode eu deixar. perdi um ponto e meio nas discursivas. Aí eu quero entender o que ficou faltando. Tá bom, pode deixar, Gleibson, eu dou uma olhada, Ok, tá? obrigado. Então vamos começar, tá bom? Vamos começar. Passamos competência, vimos todas essas partes de competência em razão da matéria, em razão da pessoa, funcional, territorial. Nós vimos que aqui na Justiça do Trabalho, nós vamos falar de novo isso mais lá para frente. Competência em razão do valor aqui nós não temos. Competência em razão do valor, por quê? Porque a competência em razão do valor, o valor da causa, ele só vai influenciar o rito, a tramitação do processo, ok? Então, ela não vai influenciar onde você vai ajuizar a ação, quem você pode colocar no polo ativo, no polo passivo. Então, passando essa parte de princípios, organização da justiça do trabalho e a nossa competência, que é o grande cerne da justiça do trabalho, nós precisamos estudar as partes e os atos processuais. Então, vamos falar um pouquinho quem é parte no processo do trabalho. O que é ser parte no processo do trabalho, ok? Quem pode ser parte? Quem tem capacidade postulatória e quem pode estar em juízo? E vamos falar também de litisconsórcio, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. O que é ser parte? O que é ser parte de uma lide, de um processo? A parte é aquele que pede ou aquele em quem se pede. Então, em face de quem se ajuiza a ação? Em face de quem se pede a tutela jurisdicional? Então, a parte é aquele que pede e aquele em face de quem se pede. É o que nós chamamos lá no processo do processo civil de autor e réu. Sabe o autor e réu? O autor e o autor e o requerido, não é assim? Requerente e requerido. Aqui na Justiça do Trabalho, nós vamos dar um nome especial para o autor e para o réu. O autor eu vou chamar de reclamante. Então, aquele que reclama perante a Justiça do Trabalho. E o réu é aquele a quem se reclama. Então, é o reclamado. Então, o réu aqui na Justiça do Trabalho, que pode ser tanto o empregado quanto o empregador. A Justiça do Trabalho, ela não é só para o autor, não é só para o empregado ser reclamante, não. O empregador também pode ser reclamante. Por exemplo, uma consignação em pagamento. Caiu até numa prova da OAB, uma penúltima prova aí da OAB, uma consignação em pagamento na Justiça do Trabalho. Quem era o reclamante? Era a empresa. Quem era o reclamado? Era o empregado. Então, o reclamante é o autor da demanda e o reclamado é o réu, tá bom? Aquele em face de quem, tá? Se pede a tutela jurisdicional. Quem pode ser parte? Quem tem capacidade de ser parte em um processo? Vamos pensar no processo geral. Quem tem aptidão para ser titular de direitos e deveres?
Se for pessoa física, qualquer pessoa que nasce com vida. Então, nasceu, já tem personalidade. Então, aquela criancinha, aquele bebê, ele pode ser parte em um litígio. Pode. Vamos imaginar aqui o que o bebê pode pedir? Reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia. Ele pode figurar num inventário, então ele pode ser parte, tá bom? Ele pode ser parte também no reconhecimento de paternidade pós-mortem do pai dele. O que mais que um bebezinho pode? Tem um monte de coisa, não é? Então, o bebê recém-nascido nasceu com vida, respirou, ainda que por um segundo, ele tem aptidão para ser titular de direitos e deveres, tá bom? E a pessoa jurídica? A pessoa jurídica também tem capacidade de ser parte numa demanda processual. Eu posso processar uma empresa? Eu posso processar a Vivo? Eu posso processar a Mercado Livre? Eu posso processar a TAM, Latam? Eu posso processar a Gol? Posso. Então, uma empresa, uma pessoa jurídica, pode ser parte em um litígio? Pode. Mas a partir de que momento essa pessoa jurídica tem aptidão, tem personalidade? A partir do momento do registro na junta comercial. Então, a partir do momento do registro na junta comercial, a pessoa jurídica pode ser parte em um litígio. E nós também vamos ter aquilo que nós chamamos de entes despersonalizados, que são entes que não têm personalidade jurídica, mas que pode fazer parte num litígio. Condomínio. O condomínio pode processar o morador que não paga o aluguel ou não paga a taxa condominial? Pode. Massa falida. A massa falida pode fazer parte em litígio? Pode. Pode fazer parte em litígio como ator, pode fazer parte como réu. Espólio, vocês viram lá em Sucessões. O espólio, quando que o espólio vai fazer parte de uma demanda? Quando nós tivermos ações que foram iniciadas pelo de cujus. Então, o de cujus iniciou a ação, morreu. Quem vai substituir o de cujus? O espólio. Ações pós-morte do de cujus que envolvem bens do espólio, a competência do espólio, então o espólio vai figurar como parte. E danos morais sofridos pelo de cujo em vida. Tá bom? Então, os danos morais sofridos pelo de cujo em vida são de competência do espólio. Em que o espólio não vai fazer parte obrigatoriamente? Matéria relacionada a direito de família, então, reconhecimento de paternidade, maternidade pós-mortem, reconhecimento e dissolução de união estável, também não é competência do espólio. O espólio pode fazer parte? Pode, mas aí vai ser um litisconsórcio facultativo. Quem vai fazer parte nesses outros casos que eu falei? Os herdeiros, tá? Então, nós temos esses entes despersonalizados que vão figurar, tá bom? Que eles podem figurar tanto no polo ativo quanto no polo passivo de ações, tá bom?
Então, quem tem capacidade para ser parte? Qualquer pessoa que nasceu com vida. Então, qualquer pessoa que nasceu com vida pode ser parte. Pessoas jurídicas, desde que estejam registradas na junta, ok? E os entes despersonalizados. E quem tem capacidade de peticionar em processos? Quem tem essa capacidade? Quem pode ajuizar pelo condomínio uma ação? Vocês acham que o condomínio, ele vai lá, condomínio, não é? O condomínio junta lá todo mundo, a administração, tudo, vai um dia lá no fórum e fala para o juiz, ó, nós estamos aqui, o condomínio como um todo, ajuizando uma ação. O condomínio pode ajuizar uma ação? O condomínio em si, ele pode entrar lá no PJE e peticionar uma contestação, peticionar um recurso. O condomínio tem capacidade postulatória? Depende. Bom? Em regra, a capacidade postulatória, ela é exclusiva dos advogados. E quem é advogado? É o bacharel em direito com registro no órgão de classe. Então, o bacharel em direito com registro válido na OAB é advogado. Tá bom? Então, o advogado, em regra, é a única pessoa que tem capacidade postulatória. Tá? Procuradores representando os municípios, tá bom? Ok? Procurador representando o município, representando estados, a União, tá bom? Ministério Público. Mas vamos pensar aqui na nossa capacidade postulatória. Em regra, então, é do advogado, do procurador, não é assim? Procurador do município, do estado, da União, do Ministério Público. Mas a lei vai falar o seguinte, olha, para habeas corpus, você não precisa de advogado, qualquer um pode impetrar um habeas corpus. O que isso está significando? O que isso significa? Que a lei, ela está estabelecendo que qualquer pessoa, para impetrar um habeas corpus, não precisa de registro na OAB. Qualquer um do povo pode impetrar um habeas corpus. A lei também vai falar, por exemplo, olha, no mandado de segurança é obrigatório que seja apresentado, interposto por um advogado. O mandado de segurança, esse remédio constitucional, é obrigatório ter advogado. Mas nós vamos ter, por exemplo, o juizado especial cível que vai falar, olha, naquelas ações até 20 salários mínimos, não é? Você não precisa de advogado, passou de 20 salários mínimos, é recomendado que você tenha um advogado. Mas até 20 salários mínimos, olha, não precisa. Você pode ir lá ajuizar a sua ação. Mas atenção, lá no juizado especial. Você quer recorrer da decisão? Quero. Precisa de um advogado. E como funciona na Justiça do Trabalho? Eu falei para vocês, aqui na Justiça do Trabalho, existe o princípio do jus postulante. Antigamente, era muito caro você contratar um advogado.
né? Antigamente, era um negócio assim, às vezes, o salário do ano inteiro para um trabalhador contratar um advogado. Isso prejudicava o acesso à justiça. Então, a CLT estabeleceu o seguinte: os empregados e os empregadores, eles poderão ajuizar suas reclamações trabalhistas e se defenderem na Justiça do Trabalho, mesmo sem advogado. Mas o TST resolveu arrumar essa questão. Até que momento do nosso trâmite processual eu não preciso de advogado? E aí o TST foi lá na súmula 425 e falou: olha, empregados e empregadores podem se representar na Justiça do Trabalho sem advogado, até o TRT. Recursos que saem do TRT para o TST obrigatoriamente precisarão de advogados. Mas atenção, porque até dentro do TRT, mandado de segurança, ação rescisória e ação cautelar precisam de advogado, tá bom? Então, a súmula 425 vai regulamentar o jus postulante aqui na Justiça do Trabalho. Vai regular a limitação. Até que ponto você, sem ter a OAB, pode advogar na Justiça do Trabalho. Mas você, estudante de direito, você pode ajuizar uma ação que não seja para você na Justiça do Trabalho? Não, ok? Eu não posso ajuizar uma ação para alguém se eu não tiver OAB. Então, você, estudante de direito ainda, não pode ajuizar reclamação trabalhista para ninguém, só para você. Com base em quê? Com base no princípio do jus postulante. E se eu resolver ajuizar a ação por meio de um advogado? Como que funciona? Em regra, todo advogado precisa de um mandato. Então, todo advogado vai precisar do quê? De uma procuração. Então, lá nos autos da reclamação trabalhista, eu tenho de juntar a procuração, na qual o empregado ou o empregador me contratou para representá-lo em juízo, para ajuizar aquela demanda por ele, para firmar acordos, para levantar alvarás, ok? Então, eu preciso de um mandato. Professora, e se por algum motivo eu esquecer de juntar a procuração, minha petição inicial vai ser considerada inepta? E se faltar a procuração? Se faltar a procuração, nós vamos ter de observar o que diz o Código Civil, porque nós aplicamos subsidiariamente naquilo que couber o Código Civil. E o Código Civil vai falar o seguinte: olha, você pode apresentar a petição inicial sem procuração, mas você vai ter um prazo de 15 dias para juntar o respectivo mandato. Então, eu posso ajuizar uma reclamação trabalhista sem ter a procuração? Se você for advogado, sim. Mas você vai ter um prazo, então, de 15 dias para regulamentar toda aquela ação. Aqui na Justiça do Trabalho, nós também vamos ter o mandato tácito. O que é o mandato tácito?
Fulaninho, o Zezinho, tá? Foi lá, ele falou, o quê? Eu sou estudante de direito, eu já estou aqui no 9º semestre, estou fazendo até meu TCC em direito do trabalho, eu manjo tudo de direito do trabalho, eu mesmo vou fazer minha reclamação trabalhista. E aí o Zezinho vai lá, faz sua reclamação trabalhista, bonitinha, ok? Peticiona a ação, agendam o dia da audiência. E aí ele vai e fala, ô, professora Carol, sabe de uma coisa? Eu ajuizei uma reclamação trabalhista e eu marcar a audiência e eu tô com medo dessa audiência, porque a empresa está levando 5 advogados para audiência trabalhista. Você pode ir comigo, professora? E aí eu falo para o Zezinho, posso, Zezinho? Vou sim. Inclusive, eu vou levar os alunos de processo do trabalho para eles assistirem a uma audiência trabalhista. Aí todo mundo, eba, vamos assistir uma audiência trabalhista. Quando eu sento lá na mesinha, né, eu sento à mesa com o Zezinho, o escrevente vai pedir minha OAB, não vai? Doutora, a senhora pode me entregar sua OAB? Posso, eu pego lá minha carteirinha rosa, entrego para ele. Na ata da audiência, não vai constar o meu nome e a minha OAB? A partir, então, daquele momento, eu sou advogada do Zezinho. Eu posso interpor recursos, eu posso opor embargos de declaração, eu posso inquirir as testemunhas para o juiz. Então, a partir daquele momento que eu sento à mesa com o Zezinho e eu entrego para o escrevente a minha OAB e ele registra na ata que o Zezinho está comigo, eu passo a ser advogada do Zezinho. Então, a partir dali, eu posso praticar qualquer ato do processo do trabalho, vírgula. Exceto, ok? Exceto firmar acordos, levantar alvarás, tá bom? E desistir da ação. Então, a partir daquele momento, eu posso interpor recurso, opor embargos, questionar, fazer sustentação oral, eu posso... me lembrem mais alguma coisa que nós, advogados, fazemos no processo? Despachar com o juiz, tá bom? Mandar cartinha para testemunha, tudo. Menos firmar acordos, desistir do processo e levantar alvarás. Tá bom? Porque para isso eu preciso de mandato específico. Combinado? Então, cheguei lá, ajuizei a ação para o Zezinho, eu ajuizei. Não tem procuração, 15 dias para regular esse processo. Não juntei a procuração, inépcia da inicial. Tá bom? Zezinho que fez a ação, me chamou para acompanhá-lo na audiência. Estou lá na audiência, ok? Estou lá na audiência. Meu nome consta na ata, eu assino a ata, ok? Assino a ata. Ou não, agora é tudo online, não é? Eu apareço lá no dia, aí pega meu OAB, mostro, né, para o serventuário, aí ele coloca lá na ata, doutora, tá aqui, doutora, OAB tal. A partir daquele momento, eu sou advogada do Zezinho. Eu tenho um mandato tácito. Eu vou poder recorrer, eu vou poder opor embargos, eu vou poder inquirir mediante o juiz a testemunha, princípio da imediação, tá bom? Eu vou poder sustentar, eu vou poder despachar e por aí vai. Ok? Alguma dúvida com relação à capacidade postulatória? E quem pode estar em juízo? Nós vimos capacidade de ser parte. Quem pode ser parte?
qualquer pessoa física que nasce, qualquer pessoa jurídica que tem o registro na junta e aqueles entes despersonalizados. Nós vimos capacidade postulatória. E a capacidade processual? E a capacidade de estar em juízo? Quem pode praticar atos processuais? Quem tem capacidade processual? Para a Justiça do Trabalho, capacidade plena é a partir dos 18 anos. Coincide, não é? Com a nossa capacidade civil. Então, a capacidade processual, ela é a partir dos 18 anos. Tanto a capacidade civil como a capacidade processual aqui na Justiça do Trabalho. Então, empregado e empregador, após 18 anos, ele vai ter o quê? Capacidade processual. Mas peraí. A pessoa pode ter 18 anos e ser considerada absolutamente incapaz. Então, quando eu falo 18 anos, capacidade plena, eu estou me referindo àquelas pessoas com capacidade plena. Tá bom? Atingiu 18 anos, não é declarado incapaz, tem capacidade processual plena. Então, o Zezinho, ele tem mais de 18 anos? Tem. Ele está em todas as suas faculdades mentais? Sim. Então, o Zezinho, ele tem capacidade processual. Ele pode estar em juízo. E o bebezinho que acabou de nascer, ele tem capacidade processual? O bebezinho que acabou de nascer, que está lá no hospital ainda, está lá, berrando, doido por um leite, voltar para o quentinho que ele estava. Ele tem capacidade de estar em juízo? Não. Para resolver essa incapacidade processual do bebezinho, alguém precisa representá-lo. Não é verdade? O bebezinho está lá, tadinho, ele não fala, ele não sabe o que é certo, o que é errado, ele só come, caga e dorme. Não é assim? Come, caga e dorme. Come, caga e dorme. Não é só isso que o bebezinho faz? Então, o bebezinho, ele precisa de alguém para externar as suas vontades. Então, aqueles que nós chamamos de absolutamente incapazes são aquelas pessoas que não conseguem discernir ainda o certo e o errado, eles não têm autonomia ainda de vontade. Então, esses menores de 18 anos, esses que nós chamamos de absolutamente incapazes, eles vão ser representados. Agora, um rapaz de 16 anos, já sabe, né, o que é certo e errado, mais ou menos, não sabe? Ele já tem um certo discernimento, não é assim? Ele já está ali pensando já no futuro, não é? Então, ele não precisa mais de alguém para decidir por ele. Ele basta ter alguém para ratificar a sua vontade. Então, aqueles que nós chamamos relativamente incapazes, vai ser assistido por alguém. Então, anotem aí, para você não errar, lá na sua petição de civil, tá? Porque lá na Justiça Civil,
nós vamos usar esse termo. O bebezinho, o menor de 16 anos, vai ser representado. O relativamente incapaz, ele vai ser assistido. Por quê? Porque ele sabe o que ele quer. Aquele maior de idade, ele vai apenas corroborar as vontades do menor de 18 anos. Ok? É por isso que nós vamos ter essas figuras distintas lá no processo civil. Mas aqui na CLT, nós não temos esse rigor. Aqui na CLT vai ser tudo representado. Então, qualquer pessoa, seja física ou jurídica, que não tenha a sua capacidade plena, vai ser representado. Então, a pessoa física menor de 18 anos ou relativamente incapaz ou absolutamente incapaz vai ser representado. Então, aqui na Justiça do Trabalho, não tem essa distinção entre representação e assistência. Ok? E as empresas? As empresas, as pessoas jurídicas vão ser sempre representadas, tá bom? Representada por quem? Por quem tiver sido designado. Um ente despersonalizado vai ser representado por quem? Quem vai representar o condomínio? O síndico. Quem vai representar o espólio? O inventariante. Quem vai representar a massa falida? O responsável pela massa falida. Quem vai representar a União? A Advocacia Geral da União. Quem vai representar os estados? Os procuradores. E os municípios? Procuradores ou prefeitos. Tá bom? Autarquias e fundações, quem a lei determinar. Tá bom? Então, para autarquias e fundações, a lei vai determinar quem vai representar essas entidades. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida? Tá? A OJ 318 vai falar, então, dessa representação das autarquias. Quem representa as autarquias, tá? Então, quem a lei designar. Combinado? Alguma dúvida até aqui com relação à parte? Capacidade de ser parte, capacidade postulatória, capacidade processual. Posso perguntar na prova a diferença das três? Disserte sobre a capacidade de ser parte, capacidade postulatória e capacidade processual na Justiça do Trabalho? Posso, não é? Beleza. Litisconsórcio. O que é o litisconsórcio? Não confundir, gente, litisconsórcio com dissídio coletivo. No litisconsórcio, eu tenho mais de uma pessoa no polo ativo ou no polo passivo da relação processual. No dissídio coletivo, eu tenho uma entidade representando os interesses de uma coletividade. Então, no dissídio coletivo, eu não tenho A, B, C, D ou E. Eu tenho os professores, eu tenho os motoristas, eu tenho os metroviários, eu tenho os metalúrgicos, eu tenho os estudantes de direito, eu tenho as empresas do comércio varejista,
Então, no dissídio coletivo, eu não quero saber o nome da empresa A, da empresa B, da empresa C. Eu não quero saber o nome do motorista A, do motorista B ou do motorista C. No dissídio coletivo, eu estou interessado na coletividade. No dissídio individual, aí sim eu vou ter o A, o B, o C, o D, o E, 100 pessoas, 200 pessoas no polo ativo. Vai deixar de ser dissídio individual? Não. No dissídio coletivo, eu posso ter apenas uma entidade de classe no polo ativo. O que diferencia, então, é a coletividade, é o interesse de toda aquela categoria. Tá bom? Então, o que é o litisconsórcio? É constar lá, reclamante. Mais de um reclamante. Reclamado, mais de um reclamado. Então, o litisconsórcio é você ter mais de uma pessoa no polo ativo ou no polo passivo da relação processual. Tá bom? Aqui na Justiça do Trabalho, quando eu tenho litisconsórcio e eu tenho advogados diferentes, eu não tenho prazo em dobro, tá bom? Então, não existe aqui na Justiça do Trabalho prazo em dobro para mais de um advogado, tá? Não tem. Nós vamos ver que o prazo ele vai ser em dobro para a União, estados, municípios, para recorrer. E o prazo quádruplo, nós vamos falar isso para contestar. Mas o prazo em dobro, por ter mais de um advogado ou mais de um procurador, não. Tá bom? Não. Classificação desse litisconsórcio. Quando a posição ele pode ser ativo, então tá lá no polo ativo da ação, lá são mais de um reclamante. Passivo, mais de um reclamado. E misto, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Obrigatoriedade, ele pode ser facultativo, eu posso ajuizar a ação sozinha do Zezinho, tá? Eu vou ajuizar a ação do Zezinho sozinho, ou eu posso ajuizar do Zezinho e mais 10 pessoas, se tiver a mesma causa de pedir. Facultativo. Eu posso escolher. E eu também vou ter o litisconsórcio necessário, aquele em que a lei ou a natureza jurídica da relação vai obrigar que aquelas pessoas, sejam físicas ou jurídicas, elas façam parte do polo da ação. Tá bom? Juntos. Quanto ao resultado, pode ser simples. O que é o simples? Para cada litisconsórcio, eu vou ter uma decisão. Ajuizei a ação do Zezinho e mais 30 pessoas. Zezinho teve uma decisão favorável, o colega do Zezinho, não. Perdeu. Zezinho ganhou, o coleguinha perdeu. O outro ganhou mais, o outro ganhou menos. Então, no resultado simples, qualquer um pode ter um resultado. A decisão ela vai ser individual para cada um dos litisconsórcios. E ela vai ser unitária quando ela é uma decisão só. Ok? A mesma decisão ela vai valer para todas as partes do litisconsórcio. Então, condenou as empresas no mesmo valor. Então, independente se eu vou
executar A ou se eu vou executar a empresa B, não importa. As duas estão num litisconsórcio unitário, tá? Quanto ao momento da formação, ele pode ser logo no início, então eu já peticiono Zezinho e mais 30 pessoas. Ou ela pode ser depois. A parte ré, por exemplo, vai chamar ao processo, vai denunciar a lide, então vai chamar o real devedor daquela prestação. Então, ele pode ser tanto no momento lá que eu faço a petição, eu já estou preenchendo o processo, eu já coloco as partes, como pode ser posterior, ok? Alguma dúvida com relação a litisconsórcio? Entenderam a diferença do litisconsórcio para o dissídio coletivo e para o dissídio individual? Entenderam? Sim, não é? Então, vamos falar dos atos processuais. O que são os atos processuais? São todas aquelas ações que vão ser praticadas no processo. E essas ações, elas vão ser feitas tanto pelo juiz, pelas partes, ou pelos auxiliares da justiça. Citação, por exemplo. Penhora é um ato processual. Tá? Apresentar o rol de testemunhas e por que você quer trazer essas testemunhas é um ato processual. Em regra, nossos atos processuais são públicos, mas alguns assuntos terão sigilo. Por exemplo, assuntos que envolvem a intimidade. Então, imagine que você está processando o empregador da sua cliente que tinha colocado uma câmera dentro do banheiro da empresa. E ele ficava lá vendo as empregadas da empresa trocarem de roupa. Isso não tem a ver com a intimidade das pessoas? Então, esses atos processuais, eles podem ser públicos? Não, às vezes a pessoa está lá pelada. Não pode. Menores de idade, tá bom? Quando são vítimas de violência, também é privado, não é? Sigilo. Quando for de interesse público, também pode ser declarado sigiloso, tá? Mas, em regra, os nossos atos processuais são públicos. E eles vão ocorrer quando? Nos dias úteis, inclusive sábado, de 6 horas da manhã até as 20 horas da noite. Então, pode acontecer uma citação no sábado? Pode. Pode ocorrer uma penhora no sábado? Pode. Pode ocorrer uma manifestação qualquer no sábado? Pode. Pode, o juiz pode proferir uma sentença no sábado? Pode. Tá bom? E a penhora? A penhora, como eu disse, ela pode ocorrer no sábado. E ela também pode ocorrer aos domingos, desde que motivada. Imagina que o oficial de justiça chegou, tá, lá para penhorar um veículo da empresa e ele descobriu que aquele veículo roda, só no domingo aquele veículo fica parado lá no estacionamento. E aí ele informa ao juiz, olha, excelência, tomei conhecimento de que o veículo, ele fica no pátio da empresa apenas aos domingos.
Nos demais dias, é impossível determinar a localização do veículo. O juiz, então, excepcionalmente, pode determinar a penhora aos domingos? Pode. Bom? Então, a penhora pode ocorrer no sábado e pode ocorrer aos domingos, desde que motivado. Ok? Como funciona no processo eletrônico? Processo eletrônico, nós falamos de prazos, tá? E os prazos, nós vamos falar mais na frente, eles vão até às 24 horas. Então, até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos daquele dia, ok? O processo eletrônico, ele vai funcionar, tá? Mas não confundir atos processuais com prazos. Os prazos vão ter as suas peculiaridades. Mas eu estou falando que os atos processuais, eles podem ser praticados qualquer dia. Segunda a sábado e domingo, desde que motivados. Tá bom? Ok? Comunicação entre atos, comunicação dos atos processuais. A comunicação dos atos processuais, então, você vai informar aquele ato processual para alguém, ele vai ser de dois tipos. Ele vai ser entre juízos. Então, por exemplo, um juiz conversando com outro juiz, um desembargador conversando com outro desembargador, um ministro conversando com um juiz do trabalho, um árbitro conversando com um juiz. Então, pode ser entre juízos ou entre juízo e qualquer uma das partes. Como se dá a comunicação entre juízos? Nós vamos ter 4 cartas. Vocês já ouviram falar nas cartas? As cartas? Nós temos 4 cartas, então vamos lembrar as 4 cartas. Carta de ordem. Tem um ditado que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim? Então, a carta de ordem é aquela carta que vem do juízo superior, hierarquicamente. Então, o desembargador, lá do TRT, da 10ª região, do DF e de Tocantins, ele quer informações sobre um processo que está tramitando lá na vara do Gama, vara do trabalho do Gama. A vara do trabalho do Gama, ela está abaixo, lá no nosso organograma, do TRT da 10ª região? Sim. Então, o desembargador vai conversar com esse juiz da vara do trabalho, que está hierarquicamente abaixo dele, por meio da carta de ordem. O ministro do TST, ele quer uma informação de um processo que está tramitando lá no TRT da 8ª região. Ele vai mandar o quê? Uma carta de ordem. O TST não está acima do TRT? Tá. Não é desse jeito? Agora, imagine que o desembargador do TRT da 10ª região, DF e Tocantins, precise de uma informação que está lá na vara do trabalho de Lusiânia. A vara do trabalho de Lusiânia, ela está hierarquicamente
abaixo do TRT da 10ª região? Não. A vara do trabalho de Lusiânia, ela está abaixo do TRT da 18ª, de Goiás. Então, essa comunicação que vai se dar entre o desembargador do TRT da 10ª e o juiz da vara do trabalho de Lusiânia vai se dar por meio de carta precatória. Então, a carta precatória é a comunicação entre juízos que não estejam de cima para baixo, na ordem hierárquica. Eu quero informações, o juiz da vara do trabalho, ele quer informações de um processo que está lá com o desembargador do TRT, da 8ª, da 2ª região. Ele vai mandar uma carta precatória. Ok? Então, a carta de ordem, eu tenho um pedido, uma comunicação que vem de cima para baixo, na mesma linha hierárquica. A carta precatória é a comunicação entre juízos, que não haja essa ordem de cima para baixo. Tá bom? O que é a carta rogatória? Vocês vão ver lá em direito internacional, privado. É a comunicação entre juízos de países diferentes. Então, eu preciso citar uma testemunha que está lá em Nova York, lá nos Estados Unidos. Eu vou fazer essa citação como? Por meio de carta rogatória. Ok? Preciso penhorar um bem. Ok? Eu vou fazer isso como? Não é a sentença terminativa ainda. Eu vou fazer isso como? Carta rogatória. Esse bem está em outro país. E a carta arbitral? É sempre que um árbitro com base lá na nossa lei da arbitragem, ele precisar de uma informação que conste em um processo. Então, esse árbitro, ele vai solicitar essas informações ou a prática de determinado ato processual por meio da carta arbitral. Então, carta de ordem, lembrem, é ordem, não é? Vem de cima para baixo, na mesma hierarquia, na mesma organização, tá? Carta precatória, comunicação em geral. Carta rogatória, comunicação entre juízos de países diferentes. Qualquer juízo, tá? A vara do trabalho aqui de Lusiânia precisa realizar um ato processual, citar a parte ré, lá na Inglaterra, carta rogatória. O STF precisa citar um banco da Suíça, carta rogatória. E a carta arbitral, sempre que o árbitro, com base na lei de arbitragem, ok? Ele precisar que o juiz pratique um ato processual. Beleza? Então, a comunicação dos atos processuais entre juízos, entre juízes e árbitros, entre juízes e desembargadores, entre ministros, tudo isso vai se dar por meio das cartas. E aí nós vamos ter aquelas outras comunicações, que vão ser dos juízos com as partes, juízos com os auxiliares de justiça, e aí elas vão se dar por meio de citação, intimação
E aqui na Justiça do Trabalho, nós vamos chamar tudo isso de notificação. Então, na próxima aula, nós vamos ver as diferenças e as formas de citação, as diferenças de citação para intimação e as formas de intimação, mas saibam que aqui na Justiça do Trabalho, tudo vai ser chamado notificação. Viu como a Justiça do Trabalho é muito mais fácil? Você não tem esse negócio de representado e assistido, é tudo representado. Aqui você não tem prazo em dobro para advogado, é tudo prazo simples. Aqui você não tem diferença de citação e intimação, nós chamamos tudo de notificação, ok? Então, alguma dúvida, pessoal? Na próxima aula, nós vamos falar do que é citação, o que é intimação, para vocês saberem a diferença. Mas lembrando que aqui na Justiça do Trabalho eu chamo tudo de notificação, as formas de citação e as formas de intimação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Professor, Oi. a senhora disse agora mesmo que não, na Justiça do Trabalho não existe prazo em dobro. Mesmo quando Prazo em dobro para advogados. Tá bom? Uhum. Lembra que lá no processo civil você tinha isso? Quando você tem advogados distintos, você tem que ter prazo em dobro. Por quê? Isso não é da época de vocês, tá? Vocês são muito novos. Mas antigamente existia um negócio chamado processo físico. O que era o processo físico? Era um calhamaço de papel assim que ficava envolvido num negocinho, que era a capa. Tá? E aqui dentro ficava um monte de folha, era o processo. E aí, o que os advogados faziam quando o processo tinha mais de um advogado? Você ia lá, fazia carga do seu processo, ficava com o seu processo um tempão para estudar o seu processo, não é assim? Você precisa estudar o processo. Mas naquela época nós tínhamos que folhear o processo. Aí você ia lá, devolvia. Acabou o prazo para o outro advogado. Então, para evitar isso, quando nós tínhamos mais de um advogado, a justiça costumava dar o prazo em dobro, para que todos os advogados tivessem prazo para poder analisar o processo. A Justiça do Trabalho ela já é informatizada há muito tempo. Então, a Justiça do Trabalho é tudo online. O processo inteiro ele é online. Eu não preciso de prazo dobrado para advogado. Se tem vários advogados no polo passivo, porque são vários réus, né? Você tem um litisconsórcio passivo, 10 advogados, o advogado entra ali qualquer hora do dia e ele acessa o processo. Então, para advogados, quando você tem mais de um advogado na causa, mais de uma parte, com mais de um advogado, não tem prazo em dobro. Mas existe o prazo em dobro para a União, estados, municípios e a Defensoria Pública recorrer, tá bom? E o prazo em quádruplo para contestar. Tá bom, Gleibson? Então, o prazo em dobro, ele existe, mas não para advogados distintos. Não porque existem advogados distintos na causa, mas o prazo em dobro é para a União recorrer, tá bom? União, estados, DF, municípios, tá bom? Beleza? Tá certo, era sobre isso mesmo que eu ia te perguntar, sobre quando envolve órgãos da União, né? Sim. Essa questão Aí do o prazo é em dobro para recorrer, tá? Não é o prazo em dobro, por exemplo, para apresentar o rol de testemunhas, requerer perícia, apresentar os quesitos da perícia. Não. Outro motivo para nós não termos o prazo em dobro para advogados distintos, celeridade. Eu quero que o processo ande, tá? Eu quero que o processo ande. Quero resolver a lide
o quanto antes. Por quê? Porque salário é alimento. Tá bom? Tá certo, muito obrigado. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Não? Então nós vamos ficar por aqui. Semana que vem nós continuamos atos processuais. Combinado? Combinado. Então, um beijo para todos. E até semana que vem. Boa semana para todos.